vamos começar. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a Melissa por contribuir aí generosamente com esse tema tão importante e muito pouco falado. Para quem ainda não me conhece, eu sou Paul Barramondes, sou fundador junto com a Giovana do Clube dos Profissionais de Alta Performance. É um clube onde a gente gera conteúdo sobre desenvolvimento, alta performance, dentre outros temas. E esse mês a gente está fazendo um tema, um mês específico sobre performance com leveza, onde a gente já trouxe psiquiatras, vão falar de respiração, comunicação não violenta e dentre outros temas. Então, semanalmente a gente se reúne. E esse mês a gente resolveu abrir essas lives para públicos, para que todos possam aí participar e ter acesso a esse conteúdo. E depois, é claro, a gente vai disponibilizar esse material no nosso canal do YouTube da Growth TV. Melissa, muito obrigado. Melhor do que eu te apresentar é você se apresentar. Muitos aqui já te conhecem, outros não. Então, por favor, a voz o palco é seu. Obrigado. Obrigada, Paul, obrigada. Primeiro, tenho muito a agradecer ao Paul, a Giovana pelo convite. É uma delícia ter essa oportunidade de falar sobre um assunto que a cada dia eu aprendo um pouquinho mais, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui, acho que todo mundo vê, né? Agora sim. Sim? Perfeito. Deixa eu só colocar aqui. Então, oficialmente, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vejo aqui vários nomes de alunos, que foram meus alunos nos cursos de engenharia, colegas do curso e amigos queridos que se formaram comigo, alunos de yoga, tem aluna minha de yoga aqui. Então, eu fico muito feliz até de falar sobre o assunto nesse tipo de fórum, né? E que bom, eu parabenizei o Paul e a Giovana com relação a isso, né? De trazer esse tema para o ambiente em que a gente trabalha, né? Porque não tem como a gente separar, nós não somos, não tem como nós sermos duas pessoas, nós somos um ser só, um ser integral. Então, a forma que a gente vive, a gente leva isso para qualquer ambiente que a gente convive, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Muitos a gente já se conhece, outros não, mas eu acho que a gente está numa quantidade de pessoas que dá para, se qualquer assunto que a gente trazer aqui, e vocês quiserem contribuir, trazer as suas experiências, quiserem fazer qualquer comentário ou qualquer pergunta, fiquem à vontade, acho que não tem problema, né, Paul? Não sei como vocês costumam fazer, é só abrir o microfone. Fica à vontade para você, como você preferir, no final, durante a palestra, fica a seu critério, tá? Tá. Eu acho que pode, vai ter alguns momentos que eu vou pedir uns feedbacks de vocês, por conta das vivências que nós vamos fazer aqui, mas também fiquem à vontade para abrir o microfone. Eu acho que é legal quando eu trouxe uma apresentação com alguns conteúdos para a gente discutir, mas que está super flexível. Então, acho que a gente pode fazer mais um bate-papo, uma troca de ideias, uma troca de experiências, quem já praticou, quem nunca praticou, quem já pratica há muito tempo, ou há pouco tempo, ou começou agora, ou quer saber um pouco mais. Então, acho que a gente pode ficar bem à vontade, para ser um bate-papo mesmo, para não ser sem muitas formalidades, tá bom? Aqui no próximo slide, eu compartilho com vocês um pouquinho, assim, da minha experiência, né, do meu caminho até chegar aqui, né, que o Paul estava, inclusive, me perguntando. Então, como eu atuo hoje, né? Hoje, profissionalmente, eu atuo em 3 frentes. Eu sou consultora organizacional, o foco da minha consultoria é em processos, em melhoria de processos e pessoas. Também atuo numa segunda frente profissional, atuo como professora universitária, sou professora de curso para os cursos de engenharia e atuo também como instrutora de yoga, né? Então, eu brinco, né, às vezes que tem alguns estudos que já mostram que as novas gerações no futuro terão de 5 ou mais carreiras. Eu brinco que eu estou quase chegando lá, né? Hoje eu estou com três carreiras, né? E eu represento aqui do lado, né, um pouquinho desse conjunto de saberes
que eu fui acumulando desde da minha graduação, né, que eu sou graduada em engenharia de produção, depois fiz mestrado em melhoria de processos, especialização em yoga, e agora estou fazendo uma pós em psicologia transpessoal. Então, junto com as formações, tanto a minha base de formação, mestrado e as especializações que eu fiz e estou fazendo, outros saberes também fizeram parte da minha história. Então, já trabalhei na indústria automotiva, já trabalhei na área da qualidade, na área de recursos humanos, na área de cultura organizacional, área de melhoria. Gosto muito da área de educação, já fiz curso de educação para engenharia. Então, a melhor forma de representar que eu achei foi trazendo essa espiral, porque realmente o que eu sou hoje, né, o que me trouxe até aqui, né, o meu caminho, eu consigo demonstrar através dessa figura, né? E eu coloquei como a base dessa figura esse entrelaçar entre ensinar e aprender, né? Se eu reflito um pouquinho, né, e que bom que eu recebi esse convite, porque eu parei um pouquinho para refletir sobre a minha história e sobre como estar aqui falando sobre respiração com vocês, né? E a base de toda a minha formação, de todo o meu caminho, sempre foi esse ir e vir do ensinar e aprender, né? Então, eu gosto muito de aprender e ter a possibilidade de ensinar algum assunto que eu tenha vivenciado ou que eu tenha aprendido, me leva a aprender e aprofundar ainda mais, né? Então, aqui tá um pouquinho do que eu sou e do meu caminho até aqui, tá? E agora a gente entra no nosso tema aqui, que é sobre respiração, né? Então, todos que estão aqui de uma forma ou de outra se interessaram para falar um pouquinho sobre respiração. E aí eu pergunto para vocês, né? Quando vocês, de cara, vocês viram que a gente ia conversar um pouco sobre respiração, se interessaram, estão aqui com a gente. E quando você pensa em respiração, o que passa pela sua cabeça? Quem quiser abrir o microfone ou quiser escrever no chat, só queria assim, tá bom, respirar. De cara, o que vem? O que você consegue associar? Ou o que vocês conseguem associar? E aí, se alguém escrever no chat, você me fala, tá, Pô? Falo sim. Eu posso começar. Eu acho que é algo fundamental, mas que é algo que a gente não se preocupa em fazer bem, em masterizar. Acho que a gente se preocupa em fazer tão bem outras coisas, e é o que eu sempre falo, tem que voltar para o básico, né? Às vezes a respiração que a gente não se preocupa, porque ela é fundamental, é automática, e que realmente ela é fundamental para ajudar em outras coisas que a gente muitas vezes não percebe. Então, isso a respiração faz parte de nós. Exato. E de cara isso vem. O que mais? Alguém mais? Solução para a ansiedade, o Diego escreveu aqui no chat. Sim, então pensei em respiração, pensei que pode ser uma solução para minha ansiedade. Ok. Olá, deixa eu fazer um comentário aqui, gente. Olá, Mel, tudo bem? Oi, tudo. Para mim, a respiração ela é muito um momento de me reconectar comigo. E isso eu aprendi não só com o Mindfulness que a gente teve recentemente, mas é um momento, complementando aqui o que o Diego falou, é um momento de, né, trabalhar a minha ansiedade, eu sou muito ansiosa, e de me conectar comigo mesmo. Então, quando eu estou muito nervosa, muito ansiosa, eu foco muito na minha respiração. Ainda estou aprendendo, mas me ajuda bastante. Perfeito. Eu vou até compartilhar aqui com vocês o próximo slide. Deixa eu ver se vai aqui só um pouquinho. Estou colocando aqui técnicas de acalmar, a respiração ideal é igual a de um bebê. Ah, gostei. Eu trouxe até a foto de um bebê aqui para mostrar para vocês hoje. Gostei. Eu fiquei refletindo sobre isso, falei assim, gente, olha, de uma forma muito simples, respiração, a gente pensa no ar que a gente respira, né? Então, se a gente pensa fisicamente, nós precisamos do oxigênio para nutrir as nossas células. Né? A gente precisa dessa troca. Porque se a gente não faz isso, a gente não vive. Né? Sem respiração não tem vida. Né? Que foi um outro ponto que eu trouxe aqui para vocês, para a gente pensar.
né? E se sem a respiração, né? Se a respiração está diretamente relacionada à nossa vida, o quanto eu tenho negligenciado ou não prestado atenção na minha respiração, provavelmente eu esteja negligenciando alguma parte da minha vida ou não prestando atenção na minha vida. E se eu não estou prestando atenção na minha vida, eu não estou prestando atenção em mim. Né? Eu não estou conectada comigo mesma, né? Que está muito no que a Giovana trouxe, né? Então, eu vou trazer um pouquinho o que o professor Hermógenes, que é a pessoa que mais conhecida no Brasil, que falou sobre yoga no Brasil, né? Ele fala muito isso, assim, se a gente não tem controle sobre a nossa respiração, a gente não traz para o consciente como estamos, como está o nosso ritmo respiratório, a gente não traz consciência para a nossa vida. Então, a gente, assim como a gente respira no automático, nós vamos viver no automático. Né? Não tem como escapar. Né? Muitas vezes isso às vezes dá um pouco de angústia, um pouco de medo, né? Eu vou entrar em contato comigo mesma, e aí? Né? O que eu vou encontrar? Você vai encontrar coisas que... A gente encontra coisas que a gente precisa trabalhar, não é fácil, mas a gente encara, e para isso tem N linhas terapêuticas que a gente pode lançar mão para nos ajudar, né? Desses profissionais fantásticos que tem hoje no mercado, e que estão aí há muito tempo para nos ajudar, né? E por outro lado, o que eu estou fazendo para estar comigo? E quando eu presto atenção em mim, eu também vejo as minhas potencialidades, né? Não é só coisa ruim, né? Não é só coisa que eu preciso melhorar. Melhorar é o que a gente estava conversando antes da gente começar aqui oficialmente, né? É para a vida, né? A gente sempre vai se conhecer um pouco mais, vai estar mais em contato com a gente, e isso, nós somos seres que sempre estamos em evolução, né? Então, a gente nunca está pronto, então não precisa esperar estar pronto, vamos começar já, né? E a gente segue aí a nossa jornada de autoconhecimento, né? E voltando um pouquinho no que eu comentei, a gente também entra em contato com aquilo que a gente tem de melhor, né? Quando a gente tem essa possibilidade, né? Então, eu sei que eu sou ansiosa, então, olhei para isso e sei que a respiração vai me ajudar. E quando eu trago a consciência para a respiração, eu entro em contato com uma parte muito legal minha, que olha, eu sei me acalmar, eu controlo a minha mente, eu sei do que eu gosto, eu sei o que me faz bem, né? E isso, muitas vezes, né? Às vezes já escutei isso algumas vezes. Nossa, mas essa coisa do autoconhecimento, de você estar com você, será que isso não é um negócio muito egoísta, né? Por exemplo, né? E eu acho completamente o contrário, né? Porque a partir do momento que você se conhece, se percebe, você sabe os seus limites, você sabe aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, você aprende a falar não para aquilo que não dá, falar sim para aquilo que é possível, você se reconhece, se respeita, sabe aquilo que te violenta e aquilo que não te violenta, e isso vai ajudá-lo a dar isso para o mundo, né? A compreender isso no outro, e as relações ficam muito mais tranquilas, assim, muito mais harmônicas, isso em qualquer ambiente que a gente esteja, né? Isso na vida profissional, com colegas de faculdade, na família, né? Com seus amigos, isso faz da gente e do ambiente que a gente vive melhor. Então, por isso que eu acho que é completamente o contrário, né? Isso faz a gente ser melhor no mundo, para o mundo ser melhor, né? E outro ponto que eu trouxe aqui, né, a gente também falou isso um pouquinho no começo, a respiração consciente, ela é um caminho para a meditação, né? Ela nos prepara, né, é um exercício preparatório para a meditação e possibilita que a gente medite, né? Então, também já escutei muito isso, né? Senão eu sou muito agitada, não dou conta, sou muito agitada, eu penso um monte de coisa, não dou conta de meditar. Oi? Tudo bem? Não dou conta de meditar, né? Quando a gente está nessa vibe de fazer muita coisa ao mesmo tempo, e fazendo uma coisa e pensando em outra, a gente
costuma consumir cerca de 15% a mais da energia que o nosso cérebro está acostumado a consumir. Isso é estudo científico, né? Então, isso é um fator estressante muito grande, porque a gente, ao invés de concentrarmos a nossa atenção no que a gente está fazendo, a nossa mente viaja e a gente acaba até demorando mais ou fazendo com um desempenho um pouco menor daquilo que a gente teria potencialidade para fazer, né? Então, assim, quem quer meditar, quem quer começar a meditar, uma boa dica é começar através dos exercícios respiratórios, que a gente consegue, é um passo, né? É um caminho para a gente chegar até lá, tá bom? E eu queria fazer aqui rapidinho com vocês, agora no início, um momentinho de autoobservação, tá? É legal a gente estar todo mundo sentado, com a coluna bem retinha, com a coluna ereta. Quem tiver numa cadeira, se os pés puderem estar tocando no chão ou ter algum suporte para vocês sentirem os seus pés. E a gente vai observar um pouquinho a respiração. Tá? O convite, cada um observando a sua própria respiração. O convite que eu faço aqui para vocês é se vocês se sentirem à vontade para fecharem os olhos. Se quiserem desligar a câmera para se sentir mais à vontade, e aí vocês continuam aqui me escutando, tá? A ideia é que vocês sentem, que vocês relaxem os braços, os pés bem apoiados lá no chão, e começam a observar a sua respiração, sem julgamento, sem expectativa, sem certo e errado. Somente se observe. Inspira grande, veja como é para você fazer uma respiração profunda, da forma que você sabe. Inspira, expira. E veja como é para você, como você consegue se observar logo assim de início. Se você inspira mais longo ou mais curto, se a expiração é mais longa ou curta, se você inspira e expira pelas narinas, ou inspira pelas narinas e expira pela boca. Ou também pode inspirar e fazer toda a respiração pela boca também. Se observe. Veja se você consegue observar o ritmo dos seus batimentos cardíacos. Se você respira mais aqui no alto ou mais no abdômen. Isso. Inspira, expira grande. Veja se é possível. Às vezes a gente se observa segurando um pouquinho o ar. Isso. Só uma observação, uma auto-observação inicial. A gente pode abrir os olhos, sem qualquer expectativa, sem qualquer julgamento, só para a gente se observar como a gente está hoje. Às vezes alguém veio direto do trabalho, às vezes tem filho aqui do lado solicitando, às vezes alguma preocupação, ou às vezes está de boa, né? Ao se observar, algo te chamou a atenção que você queira compartilhar. Eu até coloquei aqui um asterisco para eu lembrar que nessa loucura que a gente está, né, com trabalho remoto, todo mundo em casa, trabalhando remoto, criança tendo aula e dando aula, né, e a gente tendo que revezar a rotina de casa. Teve um momento, um tempo atrás, que eu observei que nessa de sair de uma aula, passar por uma reunião, depois ver se está tudo certo com o almoço das crianças, e servir o almoço para a criança, depois entrar em aula de novo, eu observei que eu estava segurando minha respiração. Falei, nossa, eu respiro e de repente eu seguro, né?
que eu estou aprendendo, né? Deixa eu conversar isso um pouco. Levei isso para conversar com a minha terapeuta. Falei, cara, do nada eu prendo a minha respiração. E aí a gente conversou sobre isso, né? Eu consegui me observar e pensar, gente, o que eu estou aprendendo? Eu preciso, né? Tem que devolver e tá tudo bem, né? Muitas vezes, né? Já passei por isso também, de quando tem uma situação que a gente vive isso e tá um pouco forte nesse momento que a gente está vivendo, de começar várias coisas ou ter que fazer várias coisas e você não saber por onde começar. Então, ao invés de começar, a gente fica divagando no que fazer e acaba não fazendo nada, né? E muitas vezes parar e respirar profundamente, a gente vai fazer uma técnica daqui a pouco, respirar profundamente, respirar longo e fazer uma técnica respiratória, um exercício respiratório, a sensação que dá é que o tempo aumenta, né? Porque você acalma aquela ansiedade, você baixa o seu ritmo, você reduz a sua frequência, e nessa frequência mais baixa, você consegue fazer aquilo que tem que ser feito. Então, a sensação é que o tempo duplicou, porque você conseguiu fazer tudo o que precisava ser feito, né? Com menos estresse, com menos ansiedade, né? Não digo para a gente aceitar tudo, né? Vou aceitar. Eu vi um post, um comentário que a Giovana fez de algum artigo falando de resiliência e burnout, né? Então, é um limite que é importante a gente saber reconhecer qual é o nosso limite, né? Então, em nenhum momento eu estou falando da gente passar do nosso limite, mas é aquilo que está na nossa frente, a gente conseguir fazer de forma mais leve mesmo, né? Realmente ter essa sensação de que o tempo aumentou, né? Não sei se alguém já viveu isso, e eu deixo aqui um convite, né? Para quando vocês fizerem, quem nunca fez, usar a respiração consciente e perceber que fica mais leve o que vem pela frente, né? Fica bem mais leve. Não sei se alguém quer fazer algum comentário antes da gente seguir, alguma observação, quer compartilhar. Tem uma perguntinha aqui, ó. A Sheila está comentando, né? Que ela tem bastante dificuldade para respirar corretamente. E ela faz uma pergunta aqui, né? Para quem respira curto, ela até colocou curto entre aspas, acho que é para quem respira rapidinho. Me identifico, Sheila, sou ansiosa. Tamo junto nessa. Essa respiração curta, em geral, é uma respiração alta, que a gente faz muito aqui na parte alta, né? No peito, aqui no peitoral. A gente vai falar daqui a pouco, Sheila, das 3 etapas da respiração. Então, a respiração alta é aquela respiração de luta e fuga. É aquela respiração que, se um leão estiver atrás de você, você tem que sair correndo. E, em geral, a gente não tem leão querendo comer a gente no meio de uma floresta, certo? Essa respiração, o professor Hermógenes até falava que essa respiração alta é considerada uma respiração pobre, porque ela oxigena menos o nosso corpo, né? Então, a gente traz menos oxigênio para o nosso corpo físico, e aí a gente não recebe a oxigenação necessária, e isso vai gerar cada vez mais estresse, é uma respiração mais alta. Então, o que a gente precisa trazer consciência para a respiração desse e começar da parte abdominal, depois a região intercostal e depois peito. Usar os 3 tipos de respiração para realmente acalmar, e inclusive essa respiração alta pode trazer bastante incômodo aí na cervical, né? Tem que cuidar, tá bom? Às vezes tensão aqui na cervical, que a gente fica muito aqui, isso é muito próximo também do que eu comentei com você, dessa coisa que a gente prende, aí a gente tensiona tudo, né? E a respiração completa, ela aumenta a nossa capacidade respiratória, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, essa coisa muito alta, a gente não está contribuindo para exercitar um músculo importantíssimo para a nossa respiração, que é o diafragma, tá? A gente já vou entrar nisso daí, tá bom? Eu trouxe aqui, né, alguns autores, tanto de yoga como da transpessoal.
esse livro é um livro delicioso para quem quer conhecer um pouquinho mais do yoga, tá? Ele chama Uma Visão Profunda do Yoga. E o que o George Feuerstein fala sobre o exercício respiratório, né? Ele fala o seguinte: por meio dos pranayamas, né, que é como a yoga chama o exercício respiratório, as coberturas que ocultam a luz interior são removidas. Nessa prática, os praticantes de yoga depositam sua confiança no princípio universal da vida, o si mesmo. Então, assim, não tem como a gente fugir da gente mesmo, por mais que a gente queira. Quanto mais a gente se distancia da gente, menos a gente vive em plenitude, né? Então, o caminho da gente estar com a gente mesmo é o único caminho, né? Que é o convite que eu deixo aqui para todo mundo. Assim, é um caminho de autodescoberta que todas as pessoas, todos os seres humanos deveriam estar nessa caminhada, tá? Trouxe aqui também uma frase da Mani, do Classe Transpessoal aqui de Campinas, né, que a gente, no último módulo que a gente estava conversando, ela disse o seguinte, né, como na respiração, não podemos guardar o ar que recebemos, temos de devolvê-lo ao universo, senão morremos. Então, por que será que a gente prende muitas vezes, né? Às vezes eu estou dando aula de yoga, né, dependendo da postura, né, eu percebo que a aluna ou o aluno segura, né? Está segurando a respiração, falando, não, gente, solta, deixa, inspira e expira, não prende a respiração, deixa aí, se tem incômodo, deixa o incômodo ir embora, né? Então, isso é bastante importante quando a gente tem essa coisa da retenção, né? E o Hermógenes, né, que tem, assim, 2 livros dele que todos deveriam ler, assim, que quem quiser saber um pouquinho de yoga, ele é foi a pessoa, né, e é a pessoa mais conhecida no Brasil do yoga, o precursor do yoga no Brasil, né, e nos livros e nos vídeos que eu ainda assisto dele muitas vezes, né, o que ele fala? Que respiração é vida. Então, respire pobremente e terá uma vida pobre de vitalidade. Outro ponto que é importante, que eu comentei isso com vocês aqui, que é muito importante a gente administrar a nossa respiração. Porque se a gente administra a nossa respiração, a gente toma as rédeas da nossa vida. Se não, vai no automático. E aí a gente não pode falar nada quando a gente não tem controle sobre aquilo que mais importa para nós, que é a nossa vida, né? Estou seguindo, por favor, me interrompam, tá bom? E me digam, Giovanni e Paul, se eu ultrapassar, se eu estiver falando demais, viu? Porque se deixar... Pode deixar, fica bom? Fica tem tranquilo. Vários alunos meus aí, eles sabem que se deixar eu vou embora, tá? Por favor, fala, ó, Mel, acelera aí, tá bom? Para o yoga, pessoal, esses exercícios respiratórios, que na verdade é a forma, tradução livre que a gente tem, né, com relação ao pranayama, né? Então, para o yoga, o exercício respiratório, ele chama pranayama, tá? Que é um dos pontos trabalhados na filosofia do yoga. Então, assim como tem as posturas, quem já praticou ou quem já viu, tem as posturas físicas, mas também tem os exercícios respiratórios, né? E para a yoga, para a filosofia da yoga, não é somente o oxigênio que a gente precisa para suprir as nossas células, que a gente recebe através da respiração, mas é a própria vida mesmo, né? Por isso que eles chamam o prana de energia vital. Então, é energia vital que a gente está recebendo e de forma consciente distribuindo para todo o nosso corpo, para que a gente consiga fazer melhor, no caso da yoga, uma postura de yoga, entender melhor o momento que a gente esteja passando, ou nos dedicar melhor para uma tarefa que a gente precisa fazer, tá? É estar presente, né? Quem teve a oportunidade de conversar um pouquinho com a Lenise, né, que falou aqui também com vocês sobre o mindfulness, a respiração, os exercícios respiratórios, né, a respiração consciente nos traz para o momento presente,
né? E nos faz observar como estamos fisicamente, emocionalmente e mentalmente também. Que tem um momento, né, que a gente costuma chamar de momento mágico da meditação, que é quando a gente consegue, né, por exemplo, através de um exercício respiratório, observar um pensamento que veio, né? A gente consegue se colocar distantes o suficiente para observar aquele pensamento e não engatar nele, né? Então, se eu tô, de repente eu estou fazendo uma tarefa, ou fazendo uma atividade, ou fazendo exercício físico, e aí eu vou lá fazer exercício físico, começando a pensar no supermercado que eu tenho que fazer daqui a pouco, ou na reunião que eu tenho amanhã, né? Então, isso significa que eu não estou presente ali. Eu lembro, eu gosto de contar que há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer yoga, e logo, bem no começo, né, eu chegava estressada do trabalho e ia para a aula de yoga, a primeira coisa, eu queria que a aula passasse logo para chegar no relaxamento final. E quando chegava no relaxamento final, né, quem já fez yoga sabe que a gente faz as posturas e no final a gente faz um relaxamento final. E eu não via a hora de chegar no relaxamento final para eu começar a repassar na minha cabeça o que eu tinha que fazer depois. Assim, pensa, pessoa, né? Então, isso, por quê? Porque a gente não se permite, né? A gente não se permite ficar com a gente mesmo. Eu tenho que pensar em alguma coisa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não, calma, né? Calma. Isso é aprendizado para a vida, né? É um caminhar, é todo dia. Então, como eu contei aqui para vocês, quando eu comecei a fazer yoga, em vários momentos também da minha vida, né? A gente passa por vários momentos, por várias situações no trabalho, na vida pessoal, em que a gente se perde mesmo, né? E a única coisa que a gente tem que fazer é tirar o chicote da mão, não vale a pena, né? Parar com o julgamento, com a autocrítica e voltar para o seu centro, né? Essa é a única coisa que a gente tem que fazer. Daí a gente fica também um pouco mais compassivo e a gente entende um pouco melhor o outro também, né? Vamos lá. E aqui eu trouxe tem até um outro exemplo, né? Porque teve uma época da minha vida, foi logo que eu comecei a fazer formação em yoga, 2016, né? Que por N razões eu comecei a desenvolver insônia. E acordava e aí, ao invés de continuar na cama, descia, ia assistir TV, comia alguma coisa, né? Que é tudo que a gente não deve fazer. E foi quando eu li o livro do Hermógenes, que chama Yoga para Nervosos. Foi o primeiro livro que eu li na minha formação em yoga. E ele fala muito isso, né? Olha, quando vier a coisa, ele chama da insônia, o pânico, ou a ansiedade de coisa, né? Quando a coisa vier, para, né? Não lute contra, inspire e expira, vai respirando, observe o ar entrando por suas narinas, faça isso, aos poucos, né? Claro que a primeira vez que depois que eu li, eu fui fazer, né, que o Paul estava comentando também que leu o livro sobre respiração, não foi a primeira vez que eu consegui dormir, né? Foi a constância de propósito que eu estava falando aqui para vocês no começo, que me fez não ter mais insônia, né? Eu não tive mais insônia. Em outros momentos que eu tive esses episódios de insônia, consegui lidar, né? Então, muitas vezes, né, até a gente conversa, eu vejo, mesmo quando quando a gente pensa nos sintomas físicos que nós temos, né? Então, a gente tem de repente, uma dor muscular, uma tensão na cervical, ou uma gastrite, né? Qualquer enfermidade que a gente tenha, né? O incômodo físico. E também temos os nossos incômodos mentais, né? Padrão de pensamento, padrão de julgamento, né? Isso como nós somos hoje, tanto fisicamente como emocionalmente e mentalmente, é resultado de, no meu caso, 45 anos até aqui, né? Então,
foram décadas de condicionamento, de padrão de pensamento que gera emoção, e essa emoção gera um sintoma físico. Então, não é na primeira aula de yoga, na primeira sessão de terapia, ou no primeiro pranayama que a gente faz, que a gente vai limpar décadas de outro tipo de comportamento, outro tipo de pensamento e emoção que a gente estava acostumado, né? Então, paciência, né? Paciência, porque é com a prática que a gente chega lá, e são pequenos ganhos todos os dias, são pequenas felicidades todos os dias, são pequenas conquistas todos os dias, né? E que nos faz bem se a gente reconhece isso, tá? E aqui, um ponto que já me perguntaram, né, que eu trouxe aqui para vocês, do porquê da respiração só pelas narinas, tá? Existem, sim, alguns pranayamas do yoga, tá? Existem, sim, alguns pranayamas em que a gente também inspira pelas narinas e expira pela boca, e tem poucos, 1 ou 2, que a gente também faz tudo pela boca, tá? Que eu tô me lembrando agora um só. Mas a maioria dos pranayamas, pelo menos para yoga, dos que eu aprendi, nós fazemos a respiração pelas narinas, tá? E um dos motivos pelos quais a gente faz a respiração pelas narinas é porque a gente tira a nossa respiração do automático, do mecânico, né? A gente está acostumado a inspirar pelas narinas e soltar pela boca, por exemplo. Então, a partir do momento em que a gente muda esse padrão, a nossa mente fica assim, não, mas espera aí, não vou conseguir prestar atenção em outra coisa, vou ter que prestar atenção na respiração, porque não tá mais no automático, né? Então, isso a gente vai treinando a nossa mente para estar presente, né? Então, vários exercícios respiratórios, quando a gente faz contagem, a gente faz algumas visualizações, eu vou fazer uma com vocês hoje, é justamente, primeiro, para ficarmos presentes, porque daí a nossa mente, ela não vai dar conta de pensar em um monte de coisa, ela vai focar. Então, isso também reduz a ansiedade, porque você deixa de ficar com aquela frequência eletromagnética do seu cérebro muito, muito alta, né? Então, a gente abaixa essa frequência, a gente foca na nossa respiração. E tem um outro ponto, né? O próximo passo é, se eu estou aqui fazendo exercício respiratório, prestando atenção no ar que entra, que sai nessa contagem, qualquer pensamento que não for relacionado a isso aparecer, eu identifico. E sei que ele não pertence a esse momento. Então, ó, tchau. Você não faz parte desse momento, né? E isso é justamente para a gente falar para a nossa mente, que gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que nesse momento, não. Eu assumo o controle da minha vida. Eu sei o que eu vou fazer agora, né? Então, são momentos que quando a gente consegue vivenciar, é uma delícia. Uma delícia, vale a pena. Fica o convite. Vou até deixar meu e-mail, vou até deixar meu e-mail lá depois, porque quem for experimentar depois no dia a dia e me mandar um e-mail, me contando como foi, vou adorar saber. Deixa eu abrir meu e-mail aqui, tá, Melissa? Então, vou te mandar o meu. Pode. Eu acho que quando eu fiz a inscrição estava meu e-mail aí, né? Mas eu tenho ele aqui depois, tá? Tá, eu vou colocar depois o pessoal aqui também. Tá. Então, pessoal, o ciclo respiratório, né, para o yoga, além de ter a inspiração e a expiração, também tem as retenções, tá? Então, existe tanto as retenções com os pulmões cheios, então a gente inspira e retém o ar um pouquinho, depois expira e retém o ar com o pulmão vazio. Então, as retenções, tanto com pulmão cheio como com pulmão vazio, também fazem parte do ciclo respiratório de alguns pranayamas que nós temos na linha, na filosofia do yoga, tá? E a retenção também tem o mesmo objetivo,
que é dar uma driblada na nossa mente, né? Pensa, se eu inspiro e seguro o ar de forma voluntária para o objetivo da respiração consciente, a nossa mente também entra em parafuso. Ela vai falar, você vai morrer, só dessa respiração. Não, você vai ficar estressado, o que está acontecendo, né? E aí a gente consegue observar. Às vezes não é esse tipo de pensamento, né? Às vezes esse é o meu padrão, não é o padrão de vocês, mas a gente consegue observar como a nossa mente funciona. E aí, no dia a dia, no trabalho, na convivência com os nossos familiares, filhos, marido, amigo, namorado, etc., a gente começa a identificar. Eu vivi uma situação, passei por uma situação, e aí vem um pensamento, você fala, ele não tinha que estar aqui. Não faz parte aqui dessa história, não está fazendo parte dessa reunião aqui, esse pensamento. Né? E aí eu não me apego a ele. Né? Eu não trago ele comigo, porque o que a mente quer que esse pensamento você se aproprie dele, e aí você coloca para fora, às vezes, em alguns momentos, aquilo que não precisava, né? Não fazia parte daquele momento. Tá? Então, isso sempre é para isso, né? A respiração consciente e voluntária é justamente para a gente retomar o controle sobre a nossa vida. Tá? Olha o bebê que eu falei aqui para vocês. Então, se a gente observa um bebê, né, ele vai respirar pelo abdômen. É a respiração do bebê, aquela respiração gostosa, que está relaxada. E mesmo quando a gente fala, né, para a gente sentar em posição de lótus, né, que é aquela perna que a gente fala de sentar de índio, né, aquela perna cruzada, muitas vezes a gente fica querendo ficar muito reto, né, mas não, é também o sentar de um bebê. Se a gente observa um bebê sentado, ele está sentado com a coluna ereta e super relaxado. Ele está muito de boa ali, né? Por que a gente não consegue ficar de boa igual o bebê? Né? Por que a gente não consegue respirar pelo abdômen igual o bebê? É a história de vida que a gente tem, que a gente adquiriu até agora e como adultos, todas as responsabilidades, o dia a dia, né? A gente aqui nós não estamos vivendo um retiro, não estamos num ashram, né? Não estamos no mosteiro, certo? Então, é tudo ao mesmo tempo agora. Então, o que a gente tem de ferramenta é para a gente viver e, depois que terminar essa live, colocar o pé na vida e falar, olha, é o que a gente tem para hoje, tá? E aqui, vamos lá, olha só. As três respirações que eu comentei com vocês. A quarta é a completa e a gente já vai praticar na sequência, tá? Então, é o seguinte, seria até legal se vocês colocassem a mão mesmo. Coloca a mão na região do seu abdômen, as duas mãos, tá? Na região abdominal, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu levantar. Coloca a mão aqui mesmo, na região abdominal. Pode ser sentadinho, tá? Mais aqui para baixo mesmo, na região do estômago, aí, tá? Estômago, abdômen. É bem na barriga mesmo. E aí, essa aqui é a respiração que a gente chama de respiração inferior, que é da parte baixa dos pulmões. E é quando a gente observa mesmo a movimentação do diafragma. Então, façam comigo uma inspiração. E aí, quando a gente inspira, é para a gente sentir essa região abdominal expandindo. E não, como o bebê. E não o contrário. Não sei se vocês já observaram que muitas vezes nós adultos, quando a gente vai inspirar, a gente contrai o abdômen. A gente leva o diafragma para a região de relaxamento, né? Que é quando o diafragma entra. Né? Não, a inspiração, ela infla o nosso tronco. Ela enche o nosso tronco de ar. Ela expande o nosso pulmão. E não o contrário, eu não vou inspirar. E quando eu inspiro prendendo, olha quanto eu tensionei. Musculatura abdominal, musculatura cervical, o corpo todo aí, ó, tá tudo tenso, tá? Então, de novo, as mãos aqui na região abdominal, inspira pelas narinas e veja se você consegue observar o ar entrando e inflando, empurrando as suas mãos para fora. A mesma coisa a gente vai sentir aqui nessa região da parte média,
tá? Que é a região intercostal. Então, eu coloquei a mão aqui no abdômen, agora, mesmo sentado, a gente vai colocar aqui, bem, eu tô sentindo bem as minhas costelas. Então, se eu inspiro, eu empurro a minha mão para fora. Na hora que eu expiro, eu contraio. Então, eu sinto essa expansão. Eu exagerei aqui um pouquinho, né, expandindo abdômen e intercostal para vocês perceberem o movimento. Não precisa ser um negócio tão exagerado. Com a prática, isso vai ficando natural, né? E a gente tem a parte superior, que é aqui na região peitoral, na região do peito, onde a gente, que também faz parte da respiração, mas é a última parte que a gente vai encher de ar. Então, na respiração completa que a gente vai fazer, a gente vai visualizar o ar entrando, preenchendo primeiro a parte baixa, depois a parte média e a parte alta do peito. E ao expirar, a gente vai visualizar o contrário. Eu vou esvaziando primeiro a parte alta, depois a região intercostal e por último o abdômen. E aí a gente vai contrair o abdômen para sentir que é a última parte da expiração, que é o que vai te ajudar a espremer a base dos seus pulmões, fazer o diafragma apertar a base dos seus pulmões, como se fosse isso, tirando todo o ar residual do seu pulmão. Então, essa, para yoga, é o que a gente chama da respiração completa ou da respiração iógica, que é a gente fazer a respiração pelas narinas, conscientizando o ar, fazendo esse caminho, na inspiração de baixo para cima e na expiração de cima para baixo. E quando a gente vai treinar, e a gente vai fazer daqui a pouquinho, sem julgamento e expectativa, principalmente para quem está fazendo pela primeira vez. Né? Eu exagerei aqui um pouquinho, então não precisa muita preocupação. Faz do jeito que vocês acharem que for natural para vocês e que não seja assim um esforço, um cansaço. A gente não está aqui para isso, tá? Senão vai ficar só aqui em cima. Mesmo que vocês não queiram, vai ficar só aqui em cima. Depois eu quero até que a Sheila me diga como que foi para ela, né? Então, pessoal, assim, aqui nós estamos todos sentados, né? Essa respiração completa que a gente vai fazer, o que a gente diz, né? Que o mundo ideal é a gente fazer os pranayamas nessa postura meditativa, né? Com o que a gente chama de postura de sukhasana para o yoga. E se a gente está sentado, o ideal é que a gente fique com a coluna bem retinha, mas sem exagero, uma coluna ereta natural. O que vai te ajudar a sentar de forma ereta natural? É acionar bem pouquinho o seu abdômen, que daí ele protege a sua lombar um pouquinho. Se você contrai muito o abdômen. Aí você vai ver que você protegeu a sua lombar, mas pode soltar um pouquinho para não gerar tensão. Aí você senta de uma forma bem tranquilo, os ombros estão relaxados, as mãos estão na coxa. Quem está sentado no chão, pode sentar nessa postura, com as pernas cruzadas, e aí colocar uma almofadinha embaixo do bumbum, para o quadril ficar um pouquinho mais levantado, que fica um pouco mais confortável, tá? Principalmente se não tem muita flexibilidade na região dos quadris, tá? Eu coloquei aqui também que essa respiração, por exemplo, essa respiração completa, ou a respiração consciente, só de inspirar e expirar bem longo pelas narinas, sem muita técnica, mas só observando essa respiração, a gente pode fazer em qualquer lugar, caminhando, em pé, deitado, no trânsito, numa reunião de trabalho, né? Então, você tá ali, é só não fazer muito barulho na hora da respiração, que ninguém vai perceber que você está fazendo a respiração completa. Você está ali entrando em contato com você mesmo para estar mais presente e atuar ou estar ali naquele momento sendo você mesmo, né? E não aquilo que acham, o que esperam, o que você criou, tá? Então, vamos lá. Todo mundo em posição confortável?
Não sei se eu falei muito rápido. Se alguém tem alguma pergunta até agora, antes da gente fazer essa prática. Não sei como é que a gente está com o tempo. Alguma pergunta a gente pode ir. Eu empolguei aqui e falei bastante. Acho que não tem nenhuma pergunta por enquanto aqui. Então, Vamos seguir. E aí, qualquer coisa a gente te fala. Vamos. Então, vamos lá. Eu vou pedir de novo, se você se sentir confortável, para fechar os olhos. Se observar um pouquinho, como nós fizemos lá no início. Fecha os olhos. Sem forçar. As pálpebras, elas descansam simplesmente. Não tem tensão. Não tem tensão no rosto. Não tem tensão no maxilar. Então, a língua fica solta lá dentro da boca. Os ombros estão relaxados. As mãos repousam de forma bem tranquila sobre as suas coxas ou na sua perna. Os pés tocam o chão. Você observa o seu corpo, sente o seu corpo físico e começa a respirar pelas narinas. A gente vai inspirar pelas narinas bem grandão e expirar também pelas narinas. Faça no seu ritmo, umas 3 vezes, só para se observar. O ar entrando pelas narinas. Hoje aqui em Campinas, o dia está um pouquinho mais frio, então é bem possível que dê para a gente observar o ar entrando pelas narinas, um pouco mais friozinho. E na hora que você expira, ele sai um pouco mais aquecido. Veja se é possível perceber a temperatura do ar tocando a parte interna das suas narinas. Nessa percepção sutil mesmo da temperatura. Entrando mais friozinho, saindo um pouco mais aquecido. Isso. Inspira grande, expira pelas narinas. E a gente vai acrescentar um elemento que é visualizar internamente como se seu tronco fosse realmente uma bexiga. A boca da bexiga aqui perto do seu pescoço. E a base da bexiga lá na região do seu abdômen. Se quiserem para sentir, quem está fazendo pela primeira vez, fica à vontade para colocar as mãos ao lado assim do seu tronco e sentir o seu tronco se expandindo. Então, que visualização nós vamos fazer? Visualize o ar entrando pelas narinas, inflando, entrando, caindo lá na base da bexiga e enchendo primeiro a região abdominal, depois a região intercostal e por último a região do peito. E ao expirar, você esvazia primeiro a parte de cima da bexiga, depois a parte média e por último o abdômen. Façam cada um umas 3, 4 ou 5 vezes para se perceber nessa visualização consciente. Visualize mesmo o ar entrando, inflando de baixo para cima e ao expirar também pelas narinas, esvaziando de cima para baixo. Façam mais 1, 2 vezes, cada um no seu ritmo, inflando de baixo para cima, expirando, esvaziando primeiro o peito, depois intercostal e por último o abdômen. Nesse próximo ciclo, ainda de olhos fechados, nós vamos inspirar, inflando de baixo para cima, abdômen, intercostal e peito. Ao expirar, a gente expira peito,
região intercostal e abdômen. Finaliza a sua expiração como se você quisesse colar o seu umbigo lá nas costas. Contrai o abdômen. Conscientiza como se o diafragma espremesse mesmo a base dos seus pulmões, deixando sair o ar residual mesmo. A intenção aqui é que a gente expire tudo que tem que expirar, para depois voltar a inspirar. Façam isso umas 2, 3 vezes e veja a sensação de, ao inspirar, a gente vai sentindo aumentar a nossa capacidade respiratória. Então, eu inspiro, enchendo de baixo para cima. E eu expiro, esvaziando de cima para baixo. Colando o umbigo lá nas costas. E expirando todo o ar residual, para depois voltar a inspirar. E nesse ritmo, nós vamos adicionar uma contagem. Ainda com os olhos fechados, nós vamos inspirar, contando 1, 2, 3. E na expiração, alonga a expiração, com o objetivo que ela dure o dobro do tempo da expiração, mas sem forçar. Se inspirar em 3 tempos for muito para você, inspire em 2, tá tudo bem. Se inspirar em 2 for muito, expire em 1, tá tudo bem. Se 3 estiver tranquilo, experimenta inspirar em 4. Mas são 4 tempos, não é 1, 2, 3, 4. Eu vou inspirar em 1, 2, 3, 4. E vou expirar no dobro. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Nossa, 8 foi muito. Então, começa a expirar um pouquinho mais longo que a inspiração. Se eu inspiro em 2, eu expiro em 3. E aí, da próxima vez, eu vejo se dá para expirar em 4. Observe o que é confortável para você hoje. Se é inspirar em 1 e expirar em 2, ou 2 e 4, ou 3 e 6, ou 4 e 8. Encontre o ritmo que funciona para você hoje e faça de 3 a 5 ciclos, no seu ritmo. Inspirando. Expirando. Inspirando, inflando de baixo para cima. Expirando, esvaziando bem devagarzinho e lento. De cima para baixo. Se algum pensamento aparecer, deixe ele ir e você só tem que voltar a sua atenção para o ritmo da sua respiração. Não precisa brigar com ele, não precisa se apegar, não precisa criticar, deixa ele embora. Opa, apareceu. Volta e recupera a contagem. Inspira de novo. E expira lentamente. Experimente mais 2 ciclos no ritmo que você escolheu. Sempre enchendo de baixo para cima. E esvaziando de cima para baixo. No seu ritmo, com conforto. Sem forçar. Sem tensão desnecessária. Você só está respirando. Um último ciclo. Inspirando grande ritmo.
Inspirando. E expirando maior ainda. Mantenha os olhos fechados um pouquinho mais. Volte a sua respiração para respirações naturais pelas narinas e se observe um pouquinho. Você abandonou a contagem, abandonou a visualização da bexiga inflando e agora você respira naturalmente pelas narinas. Veja como está o seu ritmo, seu batimento cardíaco. Nesse horário, às vezes deu um soninho gostoso. E aí pode abrir os olhos. Tudo bem? Essa respiração é a respiração completa, a respiração iógica que a gente chama. E qualquer exercício respiratório, pranayama, a gente sempre indica, né, sugere que a gente faça aí, no mínimo, de 10 a 20 ciclos, né, para a gente entrar no ritmo e se perceber. Né? Se a gente seguisse um pouco mais, a gente observaria um pouco mais os pensamentos que vêm, deixa para lá, volta a sua atenção para o presente, para o ritmo da sua respiração, e estávamos meditando, na verdade. Né? A gente meditou. Esse momento que eu consigo, né? Não é, a meditação não é simplesmente, olha, não vou pensar em nada. Mas se você já consegue observar que você está fazendo o seu ritmo respiratório, e aí vem o pensamento, nossa, a live vai, daqui a pouco você vai estourar o tempo da live, Melissa. Veio esse pensamento, não, deixa ele embora. Vamos voltar aqui, a gente está respirando, né? Então isso é meditação, né? A gente consegue abaixar um pouco a nossa frequência, né? E a gente esteve presente no nosso corpo, né? Estivemos aqui com o nosso corpo. Claro que se eu estou na minha sala, lá no meu trabalho, né, ou numa sala de reunião, ou no meu escritório que é todo aberto, né, ainda tem alguns lugares que você não vai conseguir fechar os olhos e fazer uma respiração completa, né, e segurar, ainda não dá para fazer postura de yoga, logo vai ser possível. Mas você já consegue parar um pouquinho. Gente, um minutinho. Em 1 minuto, 2 minutos, dá para fazer muito ciclo de respiração, né? A gente, às vezes, acha que é muito tempo, mas não, né? Tem um livro que chama Meditação em 3 minutos. É um livro bem legal, assim, a partir de 3 minutinhos que você fica um pouco com você, já faz um efeito enorme, né? É imediato, né? O Andrés, que é o diretor da escola que eu fiz a minha formação de yoga aqui em Campinas, né? Ele fala o seguinte, às vezes as posturas de yoga, como elas são físicas, né? E depende muito da nossa flexibilidade, força, a gente demora um pouco para perceber os efeitos físicos, né? De tônus muscular, de flexibilidade. Agora, os pranayamas, os exercícios respiratórios, a gente sente o benefício imediato, né? É na hora que a gente faz, né? Então, é uma ferramenta que está aí disponível para todo mundo, né? É só a gente fazer realmente. E queria escutar vocês, se alguém quer compartilhar como foi, difícil, não, percebi pensamento, nossa senhora, pirei, não, foi delícia, estou relaxada, ou abaixei um pouquinho a frequência, e aí? Eu medi aqui, tá, Melissa? Eu sou louco do biohacking, né? E quando a gente começou, medi a pressão, tava 12 por 8, quase 9, 87.
e depois da prática foi a 10 por 6. Né? Então, para ver como abaixa a pressão, só essa prática de respiração. Sim, sim, isso é uma coisa que a gente, quem tem pressão alta, por exemplo, né, é pressão alta não controlada, né, a gente costuma dizer isso. Então, para quem tem pressão alta, a única coisa das respirações que precisa evitar são as retenções, porque as retenções, elas aceleram o batimento cardíaco, trazem um pouquinho de calor. Se está tomando remédio para pressão alta, não tem problema, mas assim, a gente, quando vai dar aula, mesmo que esteja controlada, tem que evitar um pouquinho, né? Mas essa respiração completa, sem retenção, é imediato. Que legal que você mediu, porque é imediato. Obrigada. Eu tenho pressão alta, né? E tomo remédio, Controlada, mas né? é por Legal. conta de hereditariedade mesmo. Sim, sim. Eu uso sempre o medidor. Então, é algo interessante eu quis fazer proposital, né, para mostrar como é interessante somente a respiração, como ela consegue abaixar a pressão arterial. Então, se você está num momento de estresse, né, onde a sua pressão normalmente se eleva e até a respiração fica mais ofegante, esse processo, o único que eu achei, Melissa, por experiência, me pareceu contra-intuitivo eu respirar e ter que estufar o abdômen. Para mim foi meio difícil no começo. Foi meio que, não, mas por que eu tenho que inspirar e empurrar o abdômen se, na verdade, o que normalmente eu faço é, quando eu respiro, eu contraio o abdômen, né? E realmente esse processo acaba sendo um pouco complexo no início, mas a prática acaba facilitando, né? E controlando e levando a pressão lá para baixo. Muito legal. E é mesmo, tá? Porque é diferente do que a gente se acostumou. Não é diferente para uma criança, por exemplo, meus filhos conseguem fazer, né? Mas é muito diferente para nós adultos, né? E ao você sentir essa dificuldade e seguir no seu ritmo respiratório, você conseguiu identificar algum pensamento que apareceu que não fosse isso? Honestamente, não, porque o meu foco estava na respiração, né? Então, eu estava tão preocupado eu preciso, que como você comentou, né? Eu acho que esse é o ponto meditativo. Eu não consegui pensar porque eu tentei Exatamente. perceber o ar entrando, né? Enchendo de baixo para cima e depois fazendo todo o processo inverso. Então, não deu tempo para pensar. É claro que eu tô aqui na live, eu tenho que estar olhando, ver se vai entrar alguém, se não vai. Então, a gente vai fazendo aqui. Depois eu vou praticar com mais intensidade. Mas não dá, é como na natação, né? Na natação, ou você nada ou você pensa. Se você pensar nadando, você vai se afogar, porque não tem como, né? Não tem como, você tem que estar focado na respiração. Então foi muito interessante porque eu consegui isolar o pensamento, mas ao mesmo tempo, justamente para tentar fazer certo, porque é tão automático inspirar e jogar o abdômen para trás que teve momentos em que na hora que eu me perdi, eu já estava jogando o abdômen para trás na hora que eu estava inspirando. Então, eu tive que colocar o foco ali. Sim, e isso é o estado de presença. Né? Você esteve presente, né? Porque você falou assim para a sua mente, não deu conta, não, peraí, tá fazendo um negócio que não é natural, assim, não é automático, né? E por Muitas conta de vezes. olhar aqui se tinha entrando alguém, se tem alguém no chat, né? Porque aqui a gente tá, né, tem que coordenar tudo. Automaticamente, quando eu foquei para olhar, que eu voltei para a respiração, automaticamente minha respiração já estava no processo antigo e não no processo. Aí você, opa, volta aqui, presta atenção. Aí põe a mão e até toda essa condução, né? Isso, colocar a mão é uma boa dica, porque assim, no começo, né, eu até exagerei inflando aqui para vocês, no começo a gente acaba exagerando um pouquinho para entrar no ritmo. Com o tempo, você não estufa o abdômen para inspirar. Fica natural o inflar do tronco, né? E não você jogar a barriga assim para frente de uma forma muito exagerada, né? Não, isso não é necessário, nem precisa para fazer o pranayama, mas é só mudar esse modelo, mudar o modelo de respiração. Né? Que bacana. Eu acho que fizemos poucas, eu não sei Melissa, se deu 10. eu acho que assim, estava até falando aqui com o Paul, a gente, por nós, a gente fica até amanhã aqui conversando, né? Mas assim,
Eu queria só fazer uma pergunta, até por conta do tempo, né? Mas é uma pergunta que até pode soar óbvia, talvez para você que já tem uma super prática e um super know-how nisso, mas, por exemplo, como eu comentei, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, para mim esse exercício foi muito difícil, porque a minha cabeça tem essa dificuldade de desligar e de concentrar, e é o que o povo falou, a hora que eu vi eu já estava tendo 10 pensamentos, minha inspiração já estava tudo, né? Até brinquei com o povo, falei, poxa, eu respirei errado a vida inteira e estou descobrindo agora, né? Mas já é aumentando o nível de consciência. E o que eu queria saber de você é muito simples, eu acho. Para uma pessoa como eu, que não tem essa prática e que quer implementar essa prática para ter uma qualidade de vida melhor, para começar a se conhecer um pouco mais, a se entender um pouco mais, se respeitar um pouco mais, o que seria o indicado, né? Fazer uma prática por dia, realmente procurar uma aula de yoga para começar algo de maneira mais perene. O que você indicaria para quem é totalmente leigo como eu e quer implementar essa prática para ter uma melhoria de qualidade de vida mesmo? Assim, é difícil a gente falar, olha, faz uma vez por dia, ou faz não sei quantas vezes por dia, né? Se você consegue parar uma vez ao dia para respirar de forma consciente, nossa, isso é maravilhoso, tá? Porque quando a gente começa, nem isso a gente consegue, né? Então, uma vez por dia, por isso que eu lembrei do livro Meditação em 3 minutos, porque, gente, 3 minutos por dia, né, é muito titico, né? Então, assim, se você quiser fazer esse ritual, né, de sentar num ambiente que esteja agradável para você e fazer essas respirações, olha, 3 minutos por dia, você vai sentir o benefício imediato, né? E a partir do momento que você traz essa consciência, claro que você vai continuar, né, espero, né, continuar fazendo isso de forma rotineira, né, colocar isso na sua rotina diariamente, mas nos momentos em que você for demandada, você vai lembrar, né? Então, assim, nossa, tenho vários relatórios, por exemplo, eu estou num momento que tem um monte de relatório para corrigir, TCC para corrigir, prova para elaborar, sabe? Então, assim, inspira e expira, profundo, não precisa nem contar, pelas narinas. Inspira profundamente e expira profundamente, solta, né? Perceba como você está naquele momento. Só essa percepção te indica como você está, ou se você vai precisar de alguma coisa a mais, né? Olha, não, vou precisar sentar para relaxar, ou você vai fazer o que você tem que fazer, mas um pouco mais centrada, né? Então, claro que fazer yoga, nossa, delícia, né? Colocar yoga na rotina, a gente estava até conversando que deveria fazer parte de grade curricular, né? Desde o ensino fundamental e médio, né? Mas, assim, muitas vezes, quando a gente coloca muitos objetivos que vão mudar demais a nossa rotina, a gente nem começa, né? Ah, não, quero fazer yoga, quero meditar 3 minutos por dia e vou fazer uma caminhada. Cara, vai acabar não fazendo nenhum dos 3, né? Então, assim, se você já conseguir observar que você está num momento de estresse alto, né, mais do que o normal, né, uma ansiedade que já está aumentando a frequência, inspire e expira grande, profundo. Às vezes, quando a gente fecha os olhos, facilita para a gente estar mais com a gente mesmo, né? Mas inspire e expira. Tá numa reunião, você fica naquela ansiedade de falar e de atravessar a pessoa e inspira e expira, né? Fiz hoje 3 minutos, super legal. Não vou me cobrar, nossa, agora eu vou ter que fazer 3 minutos todos os dias, senão não vai adiantar. Não. Um passinho de cada vez. Se eu já consigo parar, respirar e conscientizar, ótimo. Veja como você perpetua isso. O próximo passo natural é meditar 1 minutinho, não faz 3 então, não. 1 minutinho por dia? 1 minutinho. Nossa, foi muito para mim. Tá bom, 30 segundos.
tá tudo bem. Ah, tá confortável? Aí você vai começar a sentir falta. É igual quando a gente fala que a gente faz exercício físico, é quando a gente para, o corpo pede, né? É bem isso, o seu corpo vai te pedir, né? E vai chegar momentos, e na hora que você sentar na postura meditativa, ou com os pés no chão, com as mãos nas coxas, ou sentada com as pernas cruzadas, naturalmente a sua mente já baixa, porque ela já percebeu que está na hora de silenciar. Com Legal. certeza. A Sheila até colocou aqui que foi bem difícil, né? Porque realmente né? Até comentei com ela aqui no Sim! privado, realmente é. E o André colocou aqui, ó, 5 minutos a menos no Face, bora respirar. Muito bacana aqui. É isso mesmo. Muito legal. Muito legal. Melissa, muito obrigada, né? Foi realmente incrível. Eu acho que a gente instaurou esse mês para descompressão, porque é necessário. Esse foi um ano muito puxado, né, para a maioria das pessoas. Então, é aquilo que a gente conversou, né? Já estava puxado, aí parece que o ano puxou mais e as pessoas acabaram se perdendo um pouco em tudo isso que está acontecendo e se deixando um pouco de lado. Então, muito obrigada, foi realmente incrível. Acho que todo mundo aqui vai repensar um pouquinho também como que respira, né? Como que se quer praticar meditação, como. Então, muito obrigada, Vi, pela sua participação, foi muito especial. Agradeço o carinho do convite, é uma delícia poder falar sobre isso com vocês. Eu deixei aqui o meu e-mail. É assim, olha, o que eu vou fazer, o primeiro passo pequenininho amanhã, ou na hora que a gente desligar aqui o computador. E a experiência que vocês tiverem, se for legal, se tem alguma dúvida, se fez, deu certo, não deu certo, olha, estou conseguindo, não estou, eu vou adorar receber os e-mails de vocês para a gente trocar mais um pouco. Estou à disposição. Legal. E deixa eu dar 2 recados aqui, pô, vou aproveitar, porque hoje a gente tem aqui com a gente, na semana que vem, a Ana tá aí. Na semana que vem a gente vai trazer um pouquinho o conceito de comunicação não violenta, né? Então eu já tive a oportunidade de ver uma palestra com a Ana e eu fiquei encantada, então ela vai estar aqui com a gente para encerrar esse nosso ciclo. Vai realmente ser muito legal. E o segundo recadinho é para quem não conhecia ainda a mim ou o Paul, a gente tem um canal no YouTube, ele já deixou aí. Inclusive, esse conteúdo aqui de hoje, Mel, vai estar lá no YouTube, a gente vai mandar para você também, para a gente compartilhar, rever. Então, vocês podem ficar à vontade para seguir a gente também e assistir mais uma vez a palestra da Mel, tá bom? Legal, pessoal. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Melissa. Gratidão, foi um prazer. Obrigadão, viu? Um beijo, uma boa noite, pessoal. Obrigado.